a mais um episódio do Pod Cepas. Hoje o tema é, ao mesmo tempo, universal e superlocal. Como uma comunidade decide quem recebe água e quanta água, especialmente quando não tem o suficiente para todo mundo? A nossa análise se baseia em dois estudos bem interessantes sobre a governança das águas no Ceará. Um é o gerenciamento de risco e governança da água no Ceará e o outro é a governança da água, conflitos e mediação. A missão é entender um modelo que já existe há décadas, focado em negociação. E o ponto-chave é que a gente não está falando de um modelo que foi imposto de cima para baixo. É um processo que foi construído localmente para lidar com uma realidade que é bem complexa. A gente vai explorar como esse sistema funciona, quais os principais conflitos que foram identificados durante a pesquisa e qual a estratégia para mediá-los. Para começar, então, temos um conceito que parece ser central, a alocação negociada de água. O nome parece técnico, mas a história por trás é fascinante, é o coração de todo o sistema cearense. Desde 1994, todo ano, as decisões sobre quanta água vai sair dos reservatórios não são tomadas só por técnicos. Elas são decididas num processo de negociação em que há participação pública. São vários atores sociais, agricultores, agricultoras, representantes de indústrias, universidades, comunidades e o poder público, municipal, estadual e federal. Eles se organizam no que chamam de comitês de bacias hidrográficas e também nas comissões gestoras. São esses grupos que juntos tomam as decisões a partir de informações apresentadas pelos técnicos da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, os chamados cenários de alocação. É aqui que fica realmente interessante para mim. O material, ele diz que o procedimento foi construído localmente, ou seja, não foi um modelo que veio de fora, importado. Foi desenvolvido a partir da experiência de pesquisadores, técnicos dos órgãos públicos, movimentos sociais e de consultorias da área dos recursos hídricos. É um sistema que nasceu da própria necessidade, da realidade local. E isso é um fator chave para a legitimidade dele. Mas quais são os conflitos que chegam nessas mesas? O segundo estudo que mapeou isso, esse mapeamento foi muito interessante. Ele buscou entender os conflitos na perspectiva de quem está no dia a dia da gestão. Os membros dos comitês e os operadores do sistema. E eles identificaram 5 tipos principais de conflitos. Primeiro, o que eles chamam de conflitos consensuados nas reuniões. São aqueles que são resolvidos pelo diálogo nesses encontros. É o esperado do sistema. Depois vem os conflitos adormecidos, que são tensões que ficam ali latentes, problemas que não estão ativos, mas que podem eclodir a qualquer momento. Os outros 3 tipos são mais diretos. Tem os conflitos de posição geográfica, que é a clássica disputa entre quem está rio acima e quem está rio abaixo. E também os conflitos relacionados à quantidade, que é a disputa sobre o volume de água para cada uso. E, por fim, os conflitos com mediação constante, que são aqueles problemas recorrentes que exigem atenção contínua. Certo? Então, temos a estrutura de negociação e alguns tipos de conflito. Isso porque outros podem surgir ou serem potencializados a depender do contexto hídrico. Agora, qual que é o passo a passo? Como os conflitos são reconhecidos e mediados? Conforme o depoimento dos técnicos da COGER, a estratégia de mediação praticada combina alguns procedimentos. Entretanto, não existe uma fórmula única. O primeiro passo é o conhecimento e o respeito às especificidades locais. A partir daí, são feitas visitas in loco para ouvir as alegações das partes envolvidas. Durante o processo todo, os técnicos explicam a situação hídrica real, com dados, e a legislação que existe é usada como base, como uma regra do jogo. Se o diálogo não for suficiente, aí são feitos encaminhamentos formais. Para os casos mais complexos, a estratégia se aprofunda um pouco. São formados grupos de trabalho específicos, são elaborados relatórios técnicos mais detalhados e, em último caso, podem ser firmados os chamados termos de ajuste de conduta, os TACs. Mas, de modo geral, busca-se mediar os conflitos de forma administrativa, sem encaminhamento para a justiça.
O que é fascinante nisso tudo é que o objetivo final é equilibrar equidade e justiça social. Esses são os pilares da alocação negociada. O resultado é um modelo que o próprio estudo descreve como legítimo e adaptativo. Essa descrição do processo é muito detalhada. E é importante a gente entender como os pesquisadores chegaram a essas conclusões. A metodologia da pesquisa foi bem completa. Eles aplicaram questionários, realizaram entrevistas semi-estruturadas e grupos focais com os participantes dos comitês e com os técnicos das gerências regionais. E, além disso, fizeram o que se chama de observação participante. Ou seja, os pesquisadores estiveram presentes nas reuniões dos comitês, vendo as negociações acontecerem em tempo real. E tem um detalhe que chama a atenção. Eles também entrevistaram pessoas que não participaram ou que deixaram de participar dos comitês. Isso levanta uma questão super importante sobre a busca por uma visão completa do processo. Ao ouvir quem está de fora, eles evitam ter só a perspectiva oficial de quem está engajado no sistema. E buscam entender também as barreiras da participação ou os motivos da desistência. Chegamos ao fim de mais um Podcepas. Hoje, a gente viu que o Ceará desenvolveu, ao longo de 30 anos, um sistema sofisticado e muito local para gerenciar seus conflitos pela água. Um modelo que se apoia no diálogo, na participação social e no conhecimento técnico. E a lição principal parece ser justamente a combinação da técnica com o diálogo. Não é só a ciência que dita as regras, nem só a negociação política. É a junção das duas que cria um sistema que é considerado legítimo e justo por quem mais importa, os próprios usuários de água. Até a próxima!